Nós chegamos hoje ao último capítulo do livro de Atos, hoje capítulo 28. Se você tem seguido essa sequência de vídeos, eu tenho certeza que muita coisa mudou para você, na sua forma de pensar, de agir, de refletir, porque esse livro é muito forte, fala muito forte aos servos, né? E hoje, Atos 28, nós vamos ver o desfecho de dessa viagem de Paulo, né? E o que aconteceu com eles, quando eles chegaram àquela ilha. Bom, vamos falar com Deus. Ó Deus e Pai, que o Senhor nos faça entender a Tua palavra e produzir essa fé tão poderosa dentro de nós, capaz de vencer todos os obstáculos, de termos calma, paz, mesmo em meio às situações tão difíceis. Eu entrego essa meditação em Tuas mãos. Amém. No versículo 1 ele diz: E havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usavam conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Quer dizer, eles não foram muito bem recebidos na ilha. A coisa ficou meio estranha. No 3, e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Que forte, né? Mas aí você, por exemplo, vamos olhar de duas maneiras. Veio a destruição do barco, eles não era para ter viajado, viajaram, e agora veio toda a destruição do barco, todos esses problemas. Já não bastasse isso, agora chegou na ilha, são maltratados na ilha. Já não bastasse isso tudo, vem agora a víbora que pica Paulo, um problema atrás do outro. Uma situação difícil, uma pior do que a outra. Mas será que tudo isso faz parte dos planos de Deus? Porque não é normal, né? A pessoa às vezes vai olhar assim, vai falar assim: não é normal, você está sendo vítima de um mal, isso aí é espiritual, é muitos problemas. Na verdade, tudo isso fazia parte de um plano, o plano de Deus, que iria se concretizar agora, nessa situação da víbora que tocou, que mordeu a Paulo. Olha o comentário do 4. A justiça não deixa viver. Os habitantes da ilha de Malta acreditavam que a justiça, uma deusa grega cujo nome na mitologia era Dike, estava punindo Paulo. Eles supunham que o apóstolo era culpado de algum crime por ter sido picado pela víbora. No entanto, logo perceberam que estavam enganados, pois a verdadeira justiça que vem da palavra de Deus se cumpriu. Na vida dele, nenhum dano lhe foi causado. Está lá em Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 e 18. Se beberes alguma coisa mortífera, não te fará mal. O Senhor sempre fará justiça aos seus escolhidos, que aguardam com confiança e perseverança o cumprimento de todas as suas promessas. Então, Deus iria usar essa situação como um plano dele. Paulo não olhou com esse olhar de ver que é só problema e que havia algum problema, algum mal. Não, ele olhou com os olhos da fé. Deus tem um propósito aqui com isso tudo. Deus tem um propósito. Posso não saber agora, vou saber no futuro. Então ele continuou. Vamos lá continuar lendo. Agora no 5. Sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles, esperando que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Então, ele de uma pessoa sendo justiçada pela víbora, né? Que a justiça estava punindo ele por alguma coisa que ele fez, agora ele se tornou um Deus. O Bispo Macedo diz assim: diziam que era um Deus. Paulo não era criminoso. Não era um criminoso que estava sendo punido ao ser mordido pela víbora. Tampouco um Deus pelo fato de não ter morrido com veneno. Pelo contrário,
Ele era um ser humano normal, sujeito a cometer pecados e a sofrer perigos, como qualquer um de nós. Porém, a sua reação tranquila diante do que lhe sucedeu mostrou o quanto confiava na proteção do Senhor. Talvez outros no seu lugar tivessem se desesperado, como acontece com algumas pessoas que, ao passarem por situações difíceis, se afligem ao invés de confiarem na palavra do Altíssimo. E continuando agora ao 7. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Tá entendendo agora? O propósito de Deus com a destruição do barco, a chegada deles àquela ilha, aquela víbora. Deus tinha um propósito, levando então aquelas pessoas à salvação. O que é mais fácil agora, diante daqueles sinais todos que eles viram, olhar para Paulo? Eles imaginavam que Paulo era um Deus, mas Deus mostrou que ele era um ser humano como qualquer outro, mas ele mostrou de onde vinha essa força, de onde vinha esse poder, o poder que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é um poder dentro do ser humano capaz de transformar a sua vida e a dos outros também. No 9. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. E 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Polux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde indo costeando viemos a Régio. E soprando um dia depois, um vento do sul, chegamos no 2º dia de Puteoli, onde achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles e depois nos dirigimos a Roma. E de lá ouvindo os irmãos novas de nós saíram ao encontro à praça de Apio e às 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por conta própria com um soldado que o guardava. Que interessante, né? O testemunho de Paulo para aquele centurião foi tão importante que fez com que ele fosse bem tratado e agora em Roma ele pudesse morar independente, né, sem ficar preso numa cela, mas ele ficou preso na própria casa. Isso é importante. E olha só o que aconteceu. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e junto a eles lhes disse: homens irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judeia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir a ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus,
e procurava persuadi-los a fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo: Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvidos ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Quer dizer, o próprio apóstolo Paulo havia mencionado uma passagem de Isaías, né? Com respeito àqueles homens que estavam tão arredios, tão duros de ouvir a palavra, mesmo com provas, com fatos, com evidências, com sinais, com tudo, eles preferiam não acreditar naquilo ali. O próprio Senhor Jesus, em uma das passagens, ele havia falado isso também com aqueles religiosos da época dele lá em Jerusalém. E aqui novamente ele repete essas mesmas palavras que veio do profeta Isaías. E hoje essas palavras são a mesma coisa. Por exemplo, quantos meios nós temos que vem propagando a palavra de Deus, reuniões que a pessoa participa, ela tem meios de poder se converter, de poder mudar de vida, mas ela às vezes se faz de cega, se faz de surda, para não entender e compreender a vontade de Deus para ela, porque ela quer continuar vivendo da sua forma, do seu jeito, ela não quer nenhuma mudança. Então é tão perigoso a pessoa que fecha o coração para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não vai conseguir entrar nela e transformar a vida dela e os curar. Essa cura vai muito além da cura física, é a cura emocional, é a cura do coração. Um coração enfermo, ele não é feliz com nada. Você pode ter muito dinheiro na vida, mas vai continuar sendo infeliz. Você pode estar muito bem casado com uma pessoa maravilhosa, mas vai continuar sendo vazio e triste. Você pode ter toda a saúde do mundo, mas ainda assim ser infeliz, como se um doente depressivo tem depressão, por exemplo. Ela está infeliz com nada daquilo supre aquela ausência. Por isso que o Espírito Santo, ele supre qualquer falta que haja na nossa vida. E qualquer bem material ou pessoas que estejam à nossa volta não consegue suprir a ausência do Espírito Santo. O 28. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Quer dizer, a palavra de Deus, ela é revelada àqueles que talvez não teriam direito nenhum às promessas de Deus. Mas quando foi anunciada a palavra de Deus para aqueles que são considerados aqui como gentios, eles ouviram e eles abriram o coração e aquela palavra produziu salvação. Minha amiga, sabe quem revela para nós a palavra de Deus? É o Espírito Santo. Se você não abrir o seu coração, não tem meios da palavra de Deus ser revelada para você. No 29, e havendo ele dito essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Olha o que o Bispo Macedo diz. Pregando o reino de Deus. Lucas termina o livro de Atos de maneira repentina, deixando a impressão de que faltam relatos ou pelo menos uma conclusão mais padronizada, como a dos demais livros que terminam com palavras de despedida. Contudo, isso não pode ser considerado uma falha no texto, e sim que o Espírito Santo, ao produzir toda a narrativa, deixou para nós o exemplo de como os servos de Deus devem proceder, uma vez que ele continua em ação, agindo em nós e por meio de nós, como instrumento da sua vontade. Devemos fazer o que fizeram os primeiros cristãos, nos tornando assim o seu referencial neste mundo. O livro de Atos
Continua porque o Espírito Santo está em ação. E ele está em ação na vida de cada pessoa individualmente. Sabe o que é interessante? Ele ficou 2 anos ali naquela prisão. Ele teve tempo de ajudar muita gente até ir falar com César. Levar a palavra de Deus até César, né? Quem diria? Olha o que o Bispo Macedo diz no comentário do 30. Isso aqui vai abrir um pouquinho a sua visão para as próximas cartas que nós vamos ler. Ele diz assim, o Bispo Macedo: Paulo ficou 2 anos em prisão domiciliar, onde recebia e pregava a todos que o procuravam. Nesse período, teria escrito as epístolas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Após esse tempo, ele foi solto e assim continuou seu ministério. Como desejava ir à Espanha, é provável que neste período tenha levado o evangelho aos espanhóis também. Em seguida, teria escrito cartas a Timóteo e a Tito, e depois foi novamente preso e levado a Roma, em cerca de 67 d.C., período em que Nero era o imperador. Durante a sua segunda prisão na cidade, ele escreveu a segunda epístola a Timóteo. Após isso, como não recebeu nova absolvição, morreu decapitado. Aprendemos com o apóstolo que sua vida após sua conversão foi de intensa dedicação a Deus e à sua obra. Isso é uma lição a todos aqueles que muitas vezes oscilam na fé e desistem nas pequenas dificuldades que surgem. A exemplo de Paulo, na hora da morte, quantos poderão dizer de consciência limpa e tranquila que combateram um bom combate, completaram a carreira e guardaram a fé? Está lá em 2 Timóteo 4, 7. Minha amiga, meu amigo também, né? Nós vamos meditar agora nas cartas que Paulo enviou às igrejas, né? Como a gente viu aqui. Vamos ter a carta de Paulo, a carta de Pedro, de João, Tito, Tiago, enfim. Eu convido Judas também, né? Mas não o Judas que traiu Jesus, é o outro Judas. Então eu convido você a continuar essa meditação comigo. Vamos em frente? Você está disposto? Agora eu queria uma coisa sua. Eu gostaria que você me desse o comentário do que você aprendeu aqui nesse livro de Atos. O que Deus falou com você? Eu gostaria muito de saber. Alguma coisa que chamou muito a atenção sua, alguma coisa que te ajudou a ver e entender na sua vida, me faça saber. Me manda uma mensagem ou coloca mesmo nos comentários, vai ajudar muitas outras pessoas também. Eu vou ficar à espera que você coloque aqui o seu comentário para que eu possa saber o que Deus lhe tocou, falou consigo também. De qualquer forma, nós amanhã vamos dar continuidade a essa meditação. Agora nós vamos meditar no livro de Romanos. Está disposto? Vamos mergulhar nesse livro aos Romanos? É a carta de Paulo aos Romanos. Vamos ver o que Paulo fala a esse povo, né? Que Deus abençoe e ilumine você ainda mais.